Bíblia aí, em nome de Jesus. Livro de Esdras, ou Esdras, como queiram. Glória a Deus. Esdras, capítulo de número 9. Esdras, capítulo de número 9. Quem encontrou diz amém. Amém. Vamos à leitura. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos destas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci sentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Pode se assentar, meus amados. A mais bonita salva de palmas para Jesus, vamos lá. Com glória a Deus, com aleluia. Glória a Deus. Nosso Jesus, Ele merece, meus amados, toda honra, toda glória. Amados, este foi um dos pecados que muito desagradou o Senhor, e o Senhor acabou entregando esse povo ao cativeiro. Esse foi um dos pecados, pecado do casamento com as mulheres estranhas, com as mulheres das terras, da terra em que eles passaram a possuir. Se vocês lerem o encerramento do ministério do grande reinado do rei Salomão, você fica tão entristecido quando você vai ler o final, o capítulo 11 de 1 Reis. Eu queria que vocês atentassem para essa leitura. No versículo de número 3. E tinha 700 mulheres, princesas, 700 mulheres, princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Portanto, sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então, você vai ver que a Bíblia vai dar muita importância para as mulheres. Eu estava aqui olhando cada um desses irmãos assentados aqui no altar, e cada um dos obreiros. Quando você vai olhar para a história desses obreiros, por trás tem uma disjuntora valente, guerreira do seu lado. Porque se essas mulheres
não se posicionasse nessa posição, esses irmãos não estariam aqui. Dada a importância que vocês têm, tanto para o crescimento da obra, para o crescimento ministerial do seu companheiro, como o poder que tem em suas mãos para destruição do chamado de Deus na vida de um homem. Vocês viram que coisa? O grande Salomão estava agora pervertido pelos conselhos maléficos daquelas mulheres da terra. Então, meus amados, a semente santa em que li do capítulo 9 de Esdras, o Senhor vai mostrar em todo o tempo o diabo querendo misturar, tirar esta separação, essa cerca que para mim é proteção de Deus. E o diabo quer colocar tudo no mesmo nível e no mesmo patamar, quer misturar as coisas, equiparar todas as coisas. E agora, quando Esdras aqui, esse sacerdote, bom lembrar, meus amados irmãos, ele participa da segunda leva da volta do cativeiro. A primeira leva, sabe que desceram para o cativeiro em 3 estágios. E para sair do cativeiro também foram em três divisões. A primeira divisão veio com os nossos irmãos Zorobabel e com o nosso companheiro Josué. Lembra de Josué? Eles veio com o intento de construir o templo. Veja como é que o inimigo é astuto. Desde a primeira leva, a intenção do inimigo em misturar a semente santa do Senhor. Isso aqui é muito interessante para vocês entenderem aqui aonde nós queremos chegar. Esdras, capítulo de número 4. Só para vocês entenderem como a intenção do inimigo é sutil, sagaz e maléfica. Mas nós vamos entender, irmãos. Esdras, capítulo 4. Presta atenção no verso 1. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos, desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém Zorobabel e Jesuá, esse Jesuá aqui é Josué, porém Zorobabel e Josué e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Sírio, rei da Pérsia. Quando você lê isso aqui, quando a gente lê isso aqui, a gente fica meio que, se você ler só o 2 e o 3, parece que é esquisito. Você está com uma obra da reconstrução para fazer, uma obra da reconstrução do templo. De repente chega alguém oferecendo ajuda. Estamos dispostos a ajudar. Nós queremos fazer a obra. Nós queremos colocar a mão na massa. E nós queremos trabalhar. Do outro lado você vai ver o Zorobabel e Josué dizendo: não, aqui não. Vocês não colocam a mão aqui não. Não põe a mão aqui não. Isso aqui não, vocês não podem colocar a mão aqui. Isso aqui é para nós. Tudo bem. Mas eu tenho que explicar para vocês. Eu não posso ficar só aqui, porque senão vocês não vão entender o porquê que Josué e o porquê que Zorobabel dispensaram essas ajudas. Dispensou a ajuda desses povos. Só para vocês entenderem o raciocínio. Segundo livro dos Reis, capítulo 17. Tem irmãos aí que já estão falando aqui atrás de mim.
Eles estão aqui animados. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 17. Vamos escutando a palavra, meus amados. Então vamos lá. Olha porque, olha a intenção do diabo. Escuta para vocês entenderem a intenção do maligno. Chega alguém assim, irmão, com a carinha de santo. Eu quero te ajudar, pastor. Eu quero ajudar nessa obra. Eu sou chamado para isso. Eu falo a mesma língua que vocês. Nós sacrificamos o mesmo Deus. Servimos o mesmo Deus. E quantas vezes essas pragas se infiltram em nosso meio. E de repente essas pragas recebem até unção de diácono, de presbítero. Mas logo, logo eles vão manifestar quem é. Nós vamos pedir a Deus aqui hoje para revelar, para nos mostrar. Nós não vamos ser enganados com palavras. Olha por que Josué e Zorobabel não quis a ajuda desses tais homens. Verso 24 a seguir. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramote, de Sefarvaim, e fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. O rei o rei da Síria tira o povo de Israel, leva cativo e traz um povo estranho e coloca dentro de Israel. Você está entendendo? Se nós não tiver cuidado, as pessoas de Deus o diabo quer tirar da igreja. As pessoas que trabalham para Jesus, que são valorosas, essas o diabo luta para arrancar do nosso meio e fazer embora. Mas quem não presta, ele quer trazer e colocar aqui dentro, para trazer confusão e rebeldia para a casa do Senhor. Mas o Senhor não vai deixar essa mistura permanecer entre nós. Vamos continuando, irmão, vamos continuando. Verso 25. Sucedeu que no princípio da habitação ali, esse povo que o rei da Síria trouxe, eles não temeram ao Senhor. E o Senhor mandou entre eles leões que mataram alguns deles. Por isso falaram ao rei da Síria dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que o mataram. Portanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, e vai e habite lá, e ele lhe ensine o costume do Deus da terra. Então esse povo peca porque não quer. Ensinamento da palavra tem. Esse povo vão rebelar, porque vocês vão entender aqui, se rebelam porque quer. Porque desse altar não vai faltar palavra para exortar, para redarguir, para ensinar. Verso 28. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, casa de Deus, e ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. E os de Babilônia fizeram Sucote. Vai falar o nome dos deuses. Vamos para o 32 para mim ganhar tempo. Verso 32, para mim ganhar tempo. Também temiam ao Senhor, e também temiam ao Senhor, e dos mais baixos lugares, dos mais baixos do povo, fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhe faziam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor. Esse povo temia quem? Ao Senhor. É o que eles falaram com Josué e falaram com Zorobabel. Nós queremos trabalhar no templo porque nós tememos ao Senhor, mas também serviam a seus deuses. Temia o Senhor e servia a seus deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Sabe que grupo de gente é esse?
É o grupo que levanta a mão e aceita Jesus, mas não tem mudança de vida, não tem mudança de caráter, não tem transformação, e depois quer pregar no nosso altar, e depois quer cantar no nosso grupo, e depois quer ter oportunidade na igreja. E nós temos, irmãos, obreiros, que ter coragem no último minuto, na última hora da igreja na terra, de olhar para esse povo e dizer: aqui não, vocês não terão ousadia para fazerem o que vocês querem. O dirigente da igreja, o irmão que está no cargo da obra, do ponto de culto à sede, do ponto de culto debaixo da árvore, até a sede nacional, você tem que ter pulso, meu irmão. Esse povo chega querendo cantar, eles chegam querendo pregar, mas eles não têm mudança de vida e nem transformação. E você, às vezes, priva de dar oportunidade para um irmãozinho da igreja, porque ele não tem muita dicção, ele não sabe falar bonito, ele não sabe pregar bonito, e você abre para esses rebeldes. Mas Deus é bom. E Zorobabel teve coragem. Esses dias chegou um em São Bernardo. Chegou um cidadão em São Bernardo e falou assim: eu vim para cantar aqui, meu CD está aqui. Os irmãos da portaria falaram: fala com o pastor. Ele chegou: eu vim para cantar aqui. Falei: é paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo. Mas o senhor veio para cantar? Eu vim para cantar. Falei: não, você não vai cantar aqui, não te conheço. Eu não sei quem é você, eu nunca te vi. Você não vai cantar aqui. Ele falou: não, eu preciso cantar hoje. Falei: você não vai cantar. Aqui nós temos princípios. Nós vamos ouvir os irmãos que nós conhecemos, mas o senhor senta aí e canta aqui do banco sentado. Tem limite? Você tem que sentar para ouvir a palavra. Então o diabo, ele quer misturar essa gente. Eu louvo a Deus, irmão, numa festa como essa que nós estamos aqui, com irmãos simples aqui no altar. Não tem estrela aqui nesse altar, tem? Estrela não tem. Quem brilha aqui é o sol da justiça. Quem fala aqui é o Senhor. Se alguém vai unir aqui querendo fazer nome para vender CD e DVD e ficar famoso, pode pegar seu cavalinho e cascar fora. Aqui é lugar de viver a palavra. Aqui é lugar de edificar o que está destruído. É lugar de consertar. Tudo bem. Vocês entenderam, irmãos, que o que eu vejo com isso, pastor Fernando, é um movimento ecumênico nascendo aqui. Não é? Essa é a ideia. Quando eles vão dizer que quer construir junto, mas que não converteram, é um movimento ecumênico. É o ecumenismo chegando. Vocês não podem ficar isolados. Vocês são um grupinho isolado. Vocês têm que abrir. Vocês têm que convidar cantores famosos. Pois é. Mas nós estamos aqui, lutando para manter esses princípios e viver esta palavra. Cadê o Zorobabel? Cadê o Josué? Que vai ser um leão lá na sua congregação para combater o pecado, para combater a meninice, a carnalidade. Porque você falar a verdade, irmãos, às vezes não é fácil. Tem dia que você vai pregar e os irmãos da sua própria congregação, eles olham para você assim e dizem assim: de novo? Lá vem esse homem com essa mensagem de novo. E você fica assim encurralado, mas você tem que fazer a cara feia mesmo. Fica com a cara feia e sobe, e você tenha compromisso com Deus que te tirou do cativeiro. O Senhor tinha tirado Josué. Ele subiu com a primeira leva e enfrentou esse primeiro desafio, que era o desafio do povo inimigo. Eu gosto de ler o versículo 4 que nós lemos. Diz assim: o povo inimigo queriam trabalhar junto. Mas tudo bem. Agora vamos seguir para o capítulo 9 de Esdras, onde estávamos. Quando Esdras agora, alguns anos depois, volta também o sacerdote Esdras, trazendo mais um grupo. Ele agora foi responsável pela ornamentação do templo, por ensinar o povo a palavra. Era o ofício de Esdras. Tanto que nasceu nos tempos do sacerdote Esdras os escribas, que compilava, que escrevia.
Esses homens nasceu nessa época. Era um grande sábio, o sacerdote Esdras. E quando ele chega lá, os irmãos chegam assim para ele e falam: olha, pastor Esdras, vamos dar nome de pastor, sacerdote, a coisa está feia, pastor. Os homens que vieram do cativeiro, as famílias que vieram do cativeiro, não mudaram de vida não. Estão voltando a fazer a mesma coisa que faziam. Aquilo que nos fez ir para o cativeiro, eles estão praticando depois do cativeiro. Eles estão casando com mulheres estranhas, dando as filhas para homens estranhos. Olha, pastor, e tem gente grande, da família real, que também concorda com isso, e que foram os primeiros nesse erro. Porque essas coisas não vão entrar assim só se os pastores levantarem a bandeira da palavra. Isso não vai entrar nas nossas congregações se cada um de nós voltar da convenção, pregando a palavra da verdade, ensinando o povo esta palavra como ela é. Mas muitas vezes o problema é que nós mesmos somos maleáveis, fazemos vista grossa, deixamos passar, e depois esse negócio vai enraizando, e depois que enraiza, para tirar, Deus me livra. Mas Esdras vai nos ensinar um caminho. O que Esdras fez? Quando ele ficou sabendo que a mistura já estava na igreja, o que ele vai fazer? Vamos atenuar para isso. Porque se a gente querer resolver isso com a mão, isso não dá. Pastor Nelson Cruz falou sobre isso. Ele contou um testemunho na reunião fantástico, sobre a irmã do brinco na orelha. É justamente isso. Esse homem agora vai começar a arrancar os cabelos da cabeça e das barbas. Vai rasgar sua veste. E vai entrar em jejum e oração. Você vai ver que esse homem vai entrar em jejum. A primeira coisa que esse homem entra, jejum. Está escasso em nossos dias. Quem está sentindo vontade, não estou pregando para vocês, é para mim primeiro. Quem está sentindo vontade de voltar a jejuar? Quem sente que é preciso voltar a santificar a vida? Alabanaca, súbia. Nós precisamos voltar a jejuar como antes. Eu comecei a ler um artigo, eu fiquei envergonhado. Quando eu comecei a ler aquele artigo, eu fiquei envergonhado. Porque eu estava lendo histórias de homens que sobreviveram a 30 dias tomando água e não morrem. Eu achei que morria. Cidadãos que passaram 30 dias perdidos, comendo bola de neve. Sabe quando passa, aí a história de alguns deles vão dizer que passa o primeiro, segundo, terceiro dia, a fraqueza vem e tal, mas depois nem fome você sente. Alguns deles agora começam a queimar a própria gordura abdominal, a gordura do corpo, ela começa a ser queimada. Olha para você ver, a gordura vai sendo queimada e a pessoa tomando água, ele sobrevive até 30 dias e não morre. Eu falei, meu Deus, e nós não conseguimos passar um dia. Eu quero pedir força para o Senhor, para Deus santificar a igreja. O caminho ainda é o mesmo. O caminho ainda é jejum. O caminho ainda é queimar essa carne. Alabassuri calabai. Você já imaginou um negócio desse? Agora os cientistas estão dizendo que o jejum, como é o nome dele aí? Intermitente, que é bom até para perder peso. Você passa aí não sei quantas horas sem comer. Se é bom para perder peso, não sei. Mas que é bom para mandar a carne embora, é. Que é bom para mandar a vaidade embora, é. Que é remédio contra demônio, é. Xarabás. Tem demônios que só vai sair do nosso meio com oração e jejum, santificação na presença do Senhor. Esdras, primeira coisa que Esdras faz, ele prostra, humilhação.
Tem dia que até para eu vestir uma roupa, irmão, a gente tem que deixar dessa vaidade, sabia? Rasga essa roupa. Tem dia que a gente tem que procurar as coisas mais humildes, mais simples para aproximar de Deus. Esquecer desse salto alto, esquecer dessa boca produzida, esquecer desse salão de beleza e ir para o caminho da humilhação. Tirar essa roupa sensual e dizer: Senhor, eu vou me humilhar na tua presença. Esse é o caminho. Ele rasga a roupa, ele puxa, irmão, para arrancar a barba pela mão e arrancar o cabelo pelas mãos, o cabelo e a barba, esse homem estava estritamente angustiado. O pecado não te angustia mais não, meu irmão? É, pastor, eu congrego lá, os ouvintes estão me ouvindo em casa. Eu congrego aqui, pastor, aqui está todo mundo mudado, mas eu não mudei. Mas não tinha fadiga esse pecado, não? Não tinha fadiga comer na mesma mesa de um rebelde, sentar para ouvir um pregador falido. Aleluia. Sacerdote Esdras ficava angustiado quando ele viu o pecado, e ele começou a orar para Deus agir. Ele entra em oração. E ele começa a orar. E ele, dobra o joelho em oração. Senhor. E ele vai falando, ele vai falando. É muito bonito. A oração dele no verso 12 do capítulo 9, ele vai dizer assim: agora, pois, Senhor, vossas filhas não dareis a seus filhos, o Senhor pediu. Suas filhas não tomareis para vossos filhos. Nunca procurareis a paz e o seu bem, para que sejais fortes e comais o bem da terra, e deixeis por herança vossos filhos para sempre. E ele vai contar: tornaremos, pois, agora a voltar os teus mandamentos, apartar-nos como os povos dessa abominação. E ele vai dizer: não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumir, até que não ficasse remanescente que escapasse? Ele vai dizer: Senhor, do jeito que eu estou vendo, se o Senhor não pôr a mão, não nos perdoar, não nos der força, vai acabar até o remanescente. O medo de Esdras era que o remanescente se contaminasse. Quem é que está enxergando isso? Deus tem um remanescente. Você é remanescente. Você é remanescente, moça. Você é luz de Deus nessas últimas horas. Você, meu irmão, é um remanescente. Meu Deus, deixa eu correr aqui, irmãos, porque eu tenho um assunto ainda para passar ainda, que eu queria ler com vocês. O verso 10 vai dizer assim: enquanto Esdras orava, fazia confissão, aleluia, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens, mulheres, crianças, pois o povo chorava muito com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse: Esdras. O homem estava desesperado, arrancando o cabelo da barba, arrancando o cabelo da cabeça e rasgando as vestes e chorando. Aí Secanias vai gritar: Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. O que é isso mais ou menos? É o pastor orando e alguém vindo no altar, aleluia, mudando de vida. Será que nessa tarde tem alguém aqui que vai vir na frente, aceitando Jesus como Salvador, abandonando o mundo, abandonando o pecado e dizendo assim: olha pastor, nós vamos lutar por esta obra, nós vamos gemer, nós vamos mudar de vida. Escuta mais, Esdras agora, quando escuta isso, e ele faz um palanque, e ele começa a pregar a palavra. Alguém vai dizer para Esdras bem assim: Esdras, isso não é coisa para um dia ou para outro, não é, isso é coisa para muito tempo. Levanta líderes, pessoas, para cada um voltar para suas terras. Tem muitas, o povo estava reunido, meus amados, na praça, e era época de chuva, deveria ser um janeiro da vida, né? Tinha grandes chuvas,
as chuvas caíam sobre a terra. Ele vai dizer assim, ó, volte cada um para a sua terra, e vamos tratar isso, vamos trabalhar, vamos promover mudança esse tempo inteiro. Todo mundo volte para a sua casa para promover mudança. E voltaram todos dizendo, vai ter mudança. É gostoso, né, irmãos, quando alguém ouve a palavra e propõe mudança? Eu creio que nós vamos voltar para casa com este sentimento de mudança. Esse sentimento para servir a Deus melhor. Tudo bem. Se você terminasse a mensagem aqui, se ela terminasse aqui, que era o que eu devia fazer, mas eu ainda tenho mais 5 minutinhos antes de voltar ao pastor. Mas passam-se 12 anos. Passam-se 12 anos. E quando passa 12 anos, que Neemias, Esdras faz o seu trabalho, ensina a palavra, Neemias também agora vai voltar com a incumbência de cercar, separar Jerusalém. Aleluia. E Neemias chega, irmãos, e enfrenta uma oposição muito grande. A oposição que Neemias enfrentou foi grande demais. Quem sabe o nome dos 3 opositores de Neemias? Lembra de qual aí? Sambalate, Tobias e Gesem. Tudo bem. Neemias então vai enfrentar esses homens. Vocês conhecem a história. Enfrenta cara a cara. Não tem medo desses cidadãos. Não ouve o conselho deles. Só que Neemias, ele tinha obtido do rei apenas um tempo para ficar em Jerusalém. Chegou um tempo que Neemias teve que voltar para Jerusalém. E quando Neemias consegue segunda vez a voltar a Jerusalém, ele fica agora assustado. Você sabe aquele Tobias que perseguiu tanto Neemias? Quando ele volta para Jerusalém, ele vai descobrir que Tobias tinha casado com a filha do pastor da igreja. Foi isso ou não foi? Que Neemias vai descobrir que Tobias tinha casado com a filha do pastor da igreja. Vamos lá. Capítulo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 13 do livro do profeta Neemias. Olha só. Eu vou ler com vocês a partir do verso 3. Sucedeu, pois, que ouvindo eles... Não, vamos ler o primeiro, para vocês entenderem. Naquele dia, capítulo 13 primeiro. Naquele dia leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas, e esse Tobias era um amonita, e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Estava escrito que não podia entrar. E esse miserável do Tobias, ele era moabita. Ele era o que? Amonita. Olha só. Portanto, não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, contra eles, assalariaram a Balaão para as amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Mas olha aqui, ora, eles ouviram a lei, aparta o elemento misto, tem que separar, manda embora. Mas esse Eliasibe, olha só, ora antes disso Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. É isso que é difícil, irmão. E vamos ver o que esse Tobias vai fazer? Ó, Tobias aparenta agora com o sacerdote. Ele fica aparentado. Ele casa com me parece que ele era genro de Cercanias. Para nós tirar essa dúvida, eu já volto aqui em Neemias 13. Mas vamos passar em Neemias 6. Só para nós ver com quem que esse homem casou. Neemias 6. Ó, vamos lá. Verso 17. Neemias 6, 17. Naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias. Quem era Tobias? O inimigo da obra. E as cartas de Tobias vinham para eles,
porque muitos em Judá lhe eram ajuramentados, era parentes, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Está aí. Aonde que entra esse homem? Esse homem agora casa com essa mulher. O que ele vai fazer no templo, no capítulo 13? Olha só, quando você permite esse homem misto entrar dentro da igreja, ele faz isso. Capítulo 13, verso 5. Fizeram uma câmara grande, onde dantes se depositava ofertas e alimentos. Espera aí, aonde ficava a oferta? Tira agora, tira a oferta, tira o alimento, tira a palavra. Pode tirar a palavra, não tem mais palavra no culto, que nós temos que dar lugar para Tobias. Nós temos que deixar lugar para o corredor de fogo na igreja. Tobias chegou. Vamos mais. Ó, não tem mais incenso. Tira o lugar do incenso. Acabou com oração. Tobias chegou, não tem mais alimento, não tem mais oração, não tem dízimo e não tem oferta. Tira o mosto e o azeite. Esse lugar guardava o mosto e o azeite. Mosto era o vinho novo. Quando fala de vinho, tira a alegria. Tirou a alegria do templo, porque quem era de Deus chegava no templo e via a cara de Tobias lá. E quem era de Deus não tinha mais prazer de ir na igreja para glorificar o Senhor, porque Tobias estava dentro da igreja. O azeite não tinha mais. Unção, batismo com o Espírito Santo. Quando Tobias chega, acaba tudo. Ele manda o azeite embora. Ele quer cama atrás do altar. Ele quer privilégios na igreja. Ele quer ser o bambambam, privilegiado. Mas nessa igreja Deus vai preparar. Não tem lugar para Tobias aqui não. Olha só, os dízimos do grão, do mosto, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores, porteiros, como também a oferta para os sacerdotes. Mas ele vai dizer, olha, durante todo esse tempo, os levitas pararam de cantar, porque não tinha mais alimento. Quando Tobias chega, dá problema na banda. Quando Tobias chega, o coral tem discussão. Quando Tobias chega, os obreiros não se entendem. Quando Tobias chega, a convenção fica atribulada se ele entrar no meio. Mas Tobias tem que ir embora, sabe por quê? Porque Neemias voltou. Tobias não vai ficar lá. De calabás. Neemias voltou. Capítulo 13 ainda, verso 6. Neemias vai dizer, mas durante tudo isto, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei. Mas após alguns dias, tornei a alcançar a licença do rei. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Cama, quarto, suíte, nos pátios da casa de Deus para Tobias. Mas aí, irmão, vocês viram que na primeira leva, Zorobabel foi valente, mas Josué, e disse, não, vocês não vão construir, eu vou construir sozinho, só nós, vocês não vão colocar a mão. Na segunda leva, Esdras vai ser valente, e vai dizer, vai ter que ter mudança. Vocês vão ter que mandar as mulheres estranhas embora. Vão ter que mandar a criança embora. Vão ter que mandar o povo estranho embora. Porque a igreja não vai se misturar. E na terceira leva, da volta do cativeiro, Neemias vai dizer assim, ó, verso 8. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Eu vou ler de novo para vocês entenderem. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenei eu que purificasse as câmeras. Purifica tudo. Tornai trazer os utensílios da casa de Deus. Oferta, alimento. Traz os levitas de novo. Traz os adoradores de novo. Traz sacerdote de novo.
Traz pão de novo. Traz vinho de novo. Alabassuriandalas. Está precisando trazer mensagem para o nosso altar de novo, meu irmão. Nós não estamos aqui, guru de plantão, para revelar carnal. Eu estou cansado de ir para o rádio e alguém manda mensagem: pastor, o que é que Deus está falando para mim? O que Deus está me revelando? Deus está revelando Bíblia, Deus está revelando palavra, Deus está revelando que é tempo de nós ler a palavra e de botar Tobias para fora. Amados, escuta aqui. Estou encerrando. 5 minutos eu encerro. 5 minutos já volto para o pastor. Escuta bem. Ele manda embora. Aí Neemias, ele vai voltar. Quando ele vai voltando, ele começa, pastor Fernando, a notificar os erros que ele encontra. E ele vai dizer alguma coisa agora que eu fiquei arrasado quando eu vi isso. Ele vai dizer no capítulo 13, no verso 21. Eu vi também naqueles dias, judeus, crente, que tinha casado com mulheres asdonitas, amonitas e moabitas. Agora o 24 que é terrível. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Irmãos, vocês não percebem que a primeira coisa que muda quando a pessoa perde a essência é a boca? Quem percebe? Ele tenta policiar a boca perto de você, que é pastor, para não falar palavrão, para não falar palavras torpes, mas a boca dele é imunda e não pode uma fonte jorrar 2 tipos de água. Ele logo pela boca condena quem ele é. Logo a boca dele solta. Quer ver que você conhecer quem é uma pessoa? Senta com ele 2 minutos e dá 2 minutos para ele falar. Ele começa a falar e já começa a mostrar quem ele é pela sua boca. Sabe por quê? Porque a boca dele não é santa, não é purificada. Ele não aprendeu a palavra. Ele sabe os costumes da terra. Já pensou? Ele vai conversar com as crianças que eram filhos dos judeus, pastor. E as crianças estão conversando em outro idioma. As crianças hoje já nascem conhecendo o idioma do Excel, o idioma do smartphone, o idioma do computador, o idioma da internet, o idioma das redes sociais. Aí o pai chega para mim e fala assim: olha que bonitinho, ele já sabe com o dedinho mexer no telefone. Pois é linguagem de amonita, é linguagem do diabo. Não ensina teus filhos a servir a Deus à luz da palavra, que você vai ver que caminho que ele vai tomar. Eu encerro agora, irmãos. Eu encerro, o tempo eu já volto para o nosso pastor. Olha, ao 25. Isso aqui é bonito, irmão. Não dá para ser pastor bonzinho nas últimas horas. A gente queria ver os nossos jovens nos abraçando e dizendo: nós amamos o Senhor, pastor. Mas não dá mais não. A gente é odiado no meio que você está. Não digo por todos, não estou generalizando, mas muitos não te aceitam mais não. Eles não aceitam mais você. Olha para a gente com desprezo. Sabe por quê? Porque esses homens que são de Deus, na verdade, eles fazem isso aqui, versículo 25 do capítulo 13. Contendi com eles e os amaldiçoei, espanquei. Eu espanquei. Espancar, você está achando que ia pegar um porrete? Não é isso não. Essas palavras que nós estamos pregando aqui, está espancando a muitos. Já tem dia, a gente está pregando a palavra, já ouvi. Alguém está ouvindo a palavra, de repente a pessoa abaixa a cabeça assim. Tem banheiro para ele ir, ele aparece banheiro para ele ir, ele arruma tudo para ele fazer, para não ouvir essa palavra, porque ele está sendo espancado por esta palavra. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles, arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis às vossas filhas
e seus filhos, não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, sendo ele amado de Deus, pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Quem é você, minha irmã? É a mulher que faz teu marido pecar? Ou você é a mulher que faz o teu marido assentar com os príncipes da cidade? Provérbio 31 vai dizer: se você for uma mulher honrada, seu marido vai ser honrado na empresa onde ele trabalha, na igreja onde ele congrega, ele vai ser honrado por Deus. Deus abençoe toda a igreja.